Oi, oi, oi. Olha nós aqui de novo. Tudo bem, pessoal? Hoje nós fizemos uma divulgaçãozinha legal, né? Da nossa live agora, das 6 horas. Nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor da criança. Tudo bem por aí? Deixa eu ver como que tá aqui. Como que tá pra vocês, gente? O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom o som? Oi, Oi, tudo bem? tudo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Tá Tá bom o muito som, escuro? Paula? Oi? Tá bom o som pra você? Tá bom, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre as 5 linguagens do amor da criança. E mais uma vez Isso. lembrando que esse livro ele nos ajuda a entender melhor a linguagem dos nossos filhos, né? Então, no primeiro dia nós falamos sobre tempo de qualidade e toque físico, que nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Dispor mesmo de tempo com ele, não precisa ser o dia inteiro e não precisa ser muito tempo, mas desde que seja com qualidade, a criança que tem essa principal linguagem de amor, ela vai se sentir satisfeita, ela vai se sentir amada, ela vai estar bem, né? O toque Uhum. físico, que é o abraçar, beijar, brincar de lutinha, né, para os meninos. E ontem nós falamos sobre presente, Presentes. presentes. Isso. E hoje nós É, vamos fala falar. sobre Oi? atos de serviço. Hoje nós vamos falar Só, sobre atos de serviço. só dando mesmo uma recapitulada para dar um tempinho, né? Se for o pessoal, enquanto o pessoal vai entrando. É, meu som tá bom? Tá, Meu Paula, som tá bom? tô ouvindo bem, aham. É, Oi, então é assim, Thalita! né? Que É, saudade, são amor! São 5 linguagens do amor, né? Esse livro, fazendo uma retrospectiva, esse autor ele fala dessas 5 linguagens, né? E até os 4 ou 5 anos de idade a criança ainda ela não tem uma definida. A forma de você descobrir qual é a linguagem de amor da criança. Oi, amor! Oi, Flá! A forma de você descobrir qual é a linguagem de amor da sua criança é sempre perguntando para ela, né? Você se sente amada? Eu me sinto. Ah, por que que você se sente amada? Aí a criança vai falar, porque você me abraça, você me beija. Então significa que é toque físico. Ah, porque você sempre fala que eu sou linda, você sempre fala que eu sou legal. Então quer dizer que ela é palavra de afirmação. Vai, Vivi, me ajuda aí. Então, essa resposta que a criança dá, ela é fundamental, porque o que nós ressaltamos nesses dias é que nem sempre a forma como a criança demonstra amor para você é a forma como ela quer receber. E isso serve para nós adultos. Geralmente, adultos fazem com os outros o que eles querem que façam para ele, mas a criança não. Os meus filhos, por exemplo, eles têm costume de sair na rua e sempre trazem uma flor, né? Todas as vezes que nós vamos ali na Paula, eles já pegam as florzinhas que tem lá na frente e leva para mim. Às vezes eu tô lá no fundo. Quando vem na minha mãe, eu tenho que tomar cuidado para eles não limpar as rosas do deserto dela, né? Mas a linguagem dos meus filhos não é presente. A Aham, linguagem dos verdade. meus filhos, um é tempo de serviço, um é tempo Tempo de de qualidade. qualidade e o outro é atos de serviço, Oi, né? Então, Letícia! A Letícia faz parte da F10K, Vive. Ela tá no nosso grupo. Tudo bem, olá, Letícia? Letícia.
Que prazer ter você aqui. É um prazer mesmo. Então, Então hoje vamos nós vamos lá? falar sobre atos de serviço. Gente, atos de serviço, quando nós falamos assim, né? Atos de serviço. Gente, como que é atos de serviço para uma criança? Eu fiquei até preocupada hoje, porque é um tema bem amplo. Tá aparecendo aí o O som? som, Paulo? tá? Aham, Tá, coloca não perturbe. A tá. Letícia tá falando que ela é de Minas. Olha que legal. Eu vou começando a falar um pouquinho enquanto você arruma aí seu celular. Isso, pode falar. Atos de serviço. O que que acontece? Quando a gente tem um filho, gente, a nossa maior preocupação, né? É porque a gente tem que servir. A gente tem que servir. E não é só o filho que a gente serve. Quando a gente tem um filho, a gente serve ao filho. A gente tem que servir. Ó, o Carlão. Oi, Carlão. Oi, Carlão. Ó, a Letícia perguntou se é sobre o livro que nós estamos falando. Sim, Letícia, sobre o livro. As cinco, as 5 linguagens do amor. Isso. Aí, se Hoje nós você estamos. quiser, pode falar, Paula. Não, então, é que nós viemos de uma sequência de lives, então hoje a gente fez um catadão, né, do que nós estamos falando, que são as 5 linguagens do amor, como identificar qual é a linguagem do seu filho, a E importância de falar a linguagem do seu filho para ele se sentir amado de fato. Que bom que você já leu, é um livro riquíssimo. E aí ele é. hoje nós vamos focar na linguagem que é o ato de serviço. Então, o Isso. que que acontece ali no ato de serviço? A gente nasce o filho, a mãe, ela já, né, ela tem esse ato de serviço tanto com o filho, tanto com o pai. E é uma forma de expressar amor, né, o ato de serviço. Então, tudo que a gente precisa, esse ato de serviço que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa fazer com amor de verdade. Porque se aquilo for um fardo, se aquilo for pesado demais, as pessoas que estão ao nosso redor, eles sentem isso. Então, se a principal Sempre. linguagem do seu cônjuge, de um dos seus filhos, for atos de serviço, e você fizer esses atos de serviço de uma forma, ai, não queria ter que estar fazendo isso, mas Pesarosa, né? Se for isso, pesado. se for pesado, se for um fardo, eles não vão se sentir amados por você, eles vão pensar que eles são um fardo para você, né? Então Exatamente. é realmente fazer com amor isso. Sim, a questão do atos de serviço, olha só, quando a gente volta para a criança, né? Hoje agora nós estamos abordando a questão da criança, mas é muito importante nós colocarmos isso na prática para que também seja algo natural para nós, né? Servir Uhum. as pessoas com atos de serviço. Nós conhecemos, assim, muitas pessoas nós vemos no nosso dia a dia, principalmente as mulheres, né, que têm tanto serviço, questão de casa, tanta coisa para fazer, muitas vezes elas até fazem o serviço de casa, mas é isso que a Paula falou, é sempre reclamando muito. Então, principalmente a criança, ela entende que ela é um peso para a mãe, né? Se quando ela pede alguma coisa é sempre um monte de reclamação que ela ouve como resposta, ela vai sentir que ela é um peso. Então, às vezes, você pode estar demonstrando amor de várias outras formas. Pode ser que você até tenha tempo de E qualidade com a nisso criança. aí, nisso aí também, a criança, ela também aprende a agir dessa forma quando é pedido alguma coisa para ela, né? Se a gente Exatamente. age assim, reclamando, é um fardo, quando a gente pede para ela fazer alguma coisa também, ela também age assim, porque ela não está sendo ensinada a servir, a ajudar. Não, também não. Mas pode continuar. Você estava falando que precisa complementar com outras linguagens, né? Não, que Sim, sempre complementa com outras linguagens, né? Não adianta a gente. É, é isso que a gente tem falado desde o começo, gente, é muito importante. As 5 linguagens do amor são toque físico, tempo de qualidade, presentes,
atos de Palavras de serviço que afirmação. nós estamos falando hoje e palavras de afirmação que nós abordaremos amanhã. Então, as 5 linguagens, elas são muito importantes. Na verdade, uma completa a outra. O que acontece é que os nossos filhos, eles têm uma que é a principal, mas ela não caminha sozinha. Não tem como ela caminhar sozinha. Ela vem sempre Sim, acompanhada das outras linguagens. Então, o atos de serviço é a questão de você ajudar a criança mesmo, né? Ela precisa de ajuda na hora de fazer a lição de casa, por exemplo, na hora de arrumar a mochila para ir para a escola. Às vezes a gente faz isso, como a Paula estava falando, quando é bebê, já é normal. Já é normal a gente fazer isso, né? A troca de fralda, o banho, tudo isso já é automático a mãe fazer. Só que depois que ela atinge uma certa idade, nós temos a tendência de deixar a criança ser autônoma. Isso é maravilhoso. Nós temos mesmo que incentivar a criança a ter essa autonomia, ensinar a tomar banho sozinho, ensinar a escovar os dentes sozinho. Só que chega um dia que ela não quer fazer aquilo. Então, o Lucas, a linguagem dele é atos de serviço. A principal linguagem dele é atos de serviço. E tem dia que ele não quer escovar o dente sozinho de jeito nenhum. Aí ele fala, mamãe, escova pra mim. Então, ele sabe fazer isso, ele já é independente, ele sabe tomar banho, por exemplo, mas ele vai lá e fala, mamãe, dá banho em mim? Mamãe, dá comida hoje na minha boca? E é, aí, se a gente não souber identificar, a gente acha que a criança tá com manha, a gente acha que, ai, vai logo com isso, né? Quantas é. vezes na hora de ir para a escola, a gente fica lá chamando, né? Anda logo, pega essa mochila, por que que você não sai? O que que tá acontecendo? E às vezes a criança tá precisando de uma ajuda, né, Paula? Continua aí. É. Eu penso assim, né, que essa linguagem é a linguagem que mais suga a gente. Então a gente precisa estar bem física, emocionalmente, a gente precisa fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem. Eu tenho um bebê e um de 3 anos. Eu não consigo dormir bem, porque o bebê acorda, eu tenho que dar mamar. E o que que acontece? Se a gente deixa isso afetar a gente a ponto de criar um estresse muito grande, a gente não consegue ter a paciência necessária para estar lidando com as crianças no decorrer do dia. Ó, e por que que existem dias e dias? Um dia ele faz e no outro ele quer que faça para ele. Isso é porque tem dia que às vezes ele está um pouco mais carente, então ele quer aquela atenção, ele precisa de um chamego. Às vezes ele está um pouquinho doente, às vezes ele só está se sentindo mesmo deixado de lado, então é uma forma dele chamar atenção, sabe? Ele quer sentir amado. Então é um teste dele com você. Se ele te pedir para escovar o dente dele nesse dia e você falar não, porque você já sabe, não sei o quê, ele vai sentir assim, ela não me ama. E É, aí ele vai é ficar se exatamente sentindo isso que a Paula rejeitado. falou. Os dias que eu percebo que o Lucas mais me pede ajuda são os dias que, geralmente, um dia antes eu fiquei muito atarefada de coisa para fazer e dei pouca atenção para ele. Então, Pois geralmente, no é. outro dia ele já está com o tanque emocional bem baixo, né? O tanque emocional quase vazio. E aí eu percebo que ele tá mais carente, então são os dias que ele mais me pede ajuda, ou se ele estiver começando a ficar gripado, se ele estiver começando a. Uhum. Geralmente é aí que ele É. mais me pede as coisas. Aí ele pede para dar leite. E ele é muito independente. Então, por exemplo, o leite dele, ele mesmo gosta de ir lá preparar. Ele gosta de fazer as coisas. Então, quando ele começa a pedir muita ajuda, eu já sei que é porque ele tá com o tanque emocional baixando bem o nível, ou ele vai ficar doentinho. Uhum. Então, já começa a manifestar dessa forma, né? Oi, É. Jó, o Rodrigo, meu cunhado, também eu vi que estava aqui com a gente. Oi, A Rodrigo, lá na Sara, a Angola. Raquel, a É. Sara Oi, também. Sara. Ô, gente, ó, uma coisa também muito importante que o autor ressalta. Não é porque a principal linguagem dessa criança é atos de serviço que você também tem que fazer tudo que ela quer. Nossa, então agora eu sou obrigada a fazer tudo que ela quer. Não, gente, entra igual a do presente que a gente estava falando ontem. Você não vai dar tudo que ela quer. Se você fizer tudo que ela quer,
Ah lá, Sara. Oi, meninas. Se você fizer tudo o que ela quer, aquilo perde o valor para ela, ela vai se tornar uma. Porque a criança ela já tem a tendência de ser egocêntrica, né? Então isso só vai reforçar isso nela, né? E aí ela vai pensar que você tem mesmo que fazer tudo o que ela quer, que é sua obrigação fazer o que ela quer. Então, por Exatamente. exemplo, eu vou lá na lancheira, ela vai levar para a escola uma lancheirinha, eu vou colocar 3 barras de chocolate lá. Vai fazer bem para a saúde dela colocar 3 barras de chocolate na lancheira? Não. Então, não é interessante que você faça isso. Mas saber, assim, auxiliar a criança. Eles falam muito, com exceção dos momentos que você percebe certa carência da criança e tudo mais, que a gente também não vai ficar fazendo por ela o que ela pode fazer. Então, vamos supor, uma criança de 6 anos de idade, 4 anos de idade, que já sabe comer sozinha, você não pode alimentar ela na boca todos os dias só porque a principal linguagem dela é essa. Uma criança Exatamente. de 8 que já sabe arrumar a cama sozinha, você não vai ficar arrumando a cama para ela, né? Ela precisa, assim, o que ela sabe fazer, ela precisa ser incentivada a fazer para ela ir criando realmente autonomia e né, se... Ela precisa ser independente, né? Ela precisa Isso. criar essa independência, essa responsabilidade, saber que o que é dever dela. Muitas vezes você vai pegar assim mesmo, pontos onde a criança de repente pode estar até usando isso, Aproveitando. aproveitando da situação. Então, não, é importante incentivar ela a ser independente, né? Então, nada pode ser em excesso. Sim. E outra coisa, gente, sabe o que acontece? Ensinar a criança a ser independente é muito trabalhoso, ainda mais para as pessoas que são perfeccionistas. E o perfeccionismo, ele é muito perigoso, porque quando você é perfeccionista, você tem a tendência a centralizar todas as coisas. Então você acha que só você consegue fazer certo, perfeito, você não quer perder tempo ensinando ninguém. Dá muito trabalho você criar uma criança autônoma. Ela quer fazer uma experiência, ela quer te ajudar a fazer o arroz. Vai dar um trabalho tremendo. Então você precisa entender assim, ó, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é colocar a comida na mesa ou o seu objetivo é ensinar o seu filho a servir e a ser independente? Se o seu objetivo for ensinar ele Exatamente. a servir e ser independente, o que você vai fazer? Você vai incluir ele nesse momento. Você já vai estar trabalhando 2 linguagens, que é o tempo de ser, o ato de serviço e o tempo de qualidade. Você inclui ele nessa tarefa, ajuda ele, ensina ele a te ajudar. Então, olha, você vai me passar. Olha, eu estou amando esses encontros às 18. Ah, que legal, a Joyce Ai, falou. que bom, Muito Jó. bom, a gente fica feliz. Então você vai incluir a sua criança nesse momento que você vai estar trabalhando ali, fazendo a comida. Você vai pedir, olha, passa o arroz para a mamãe. Ah, agora a mamãe vai mexer. Aí o que mais a gente precisa? Vamos pôr o sal, o óleo. Enfim, você vai estar ensinando ele, gente, porque faculdade não ensina criança a fazer comida, não. Faculdade não Imagina. ensina criança a lavar roupa, não. Então, a criança precisa desde pequena aprender a fazer essas coisas com você para depois ela se tornar autônoma, mas ela precisa realmente ser incluída. Com certeza. Ô, Jó, e você tem uma força-tarefa, né? Porque são dois. Então você vai Dois. descobrir, né? Vai descobrir a linguagem de amor deles. Com certeza vai ser diferente, porque personalidade, mesmo sendo gêmeos, a personalidade é outra. E isso a gente já percebe desde bebê, né? A gente É, percebe que um é mais independente e outro é mais dependente. Então, assim, nossa, esse assunto é mega importante mesmo. E é, olha, gente, uma coisa muito importante de ressaltar aqui a respeito do atos de serviço. Nós já temos a nossa característica normal de servir as pessoas, né? Geralmente, quando nós recebemos convidados em casa, nós já preparamos aquela mesa, nós queremos que a pessoa se sinta bem, se sinta à vontade, saia de casa com vontade de voltar, não é verdade? Nós já temos essa característica que é nossa. Agora, uma coisa muito importante é a gente fazer isso no dia a dia, porque quando a principal linguagem do amor da criança é atos de serviço, ela observa isso.
ela percebe que quando ela recebe uma visita em casa, quando a mãe vai receber alguém, o tratamento da mãe é outro, é outra coisa, a mesa é posta de outro jeito, e aí você sabe o que acontece? Você está comunicando para a pessoa, você está comunicando para a criança que a visita é mais importante que ela. Que quem vai chegar tem um nível de importância para você maior do que ela. Então, vamos assim, definitivamente parar de cometer esses equívocos, né? Então, se você prepara uma mesa bonita quando vai chegar gente, com aqueles copos mais bonitos, com os pratos mais bonitos, no dia a dia, procura fazer assim também, né? Não deixa a toalha bonita para colocar quando vem a visita e a toalha rasgada quando são os de É. casa. Porque O melhor precisa ser para nossa casa. sim, já estou sentindo os desafios. Eu imagino, Gente, Jó. uma outra coisa, gente, muito importante de ressaltar é que a criança ela precisa entender que cada pessoa tem aptidões, cada pessoa dentro de uma casa, ela tem aptidões diferentes para as coisas, habilidades diferentes. Então, quando ela entende que cada um tem uma habilidade e quando isso junta, uma complementa a outra, cada um serve ao outro com a sua habilidade, com a sua aptidão. Então, a gente precisa deixar muito claro para as crianças: olha, você gosta de ajudar a fazer o serviço da casa, a lavar uma loucinha, o outro gosta de ajudar guardando brinquedo, a mamãe ajuda fazendo papá, o papai ajuda lavando o quintal. Então, cada Sim, um tem essa tarefa, esse serviço que complementando ajuda e é em prol de um todo. A gente nunca faz as coisas assim, eu vou lavar só a minha roupa, eu vou fazer a comida só para mim, eu vou lavar só o meu garfo. Então as crianças já precisam ter esse sentido de convivência em sociedade, sempre com esse sentimento de auxílio mútuo, né? exatamente. E quando a criança vai atingindo ali pouca idade, né? Eu vou falar de novo do Lucas. O Lucas está com 5 anos. Nós já temos que ir dando responsabilidades para ele, justamente para ele se sentir parte desse todo dentro da casa. Então, ele precisa ser responsável em juntar os brinquedos dele, ele precisa ser responsável em juntar os calçados dele, e na hora de tirar a mesa. Gente, ele tira a mesa e Isso. põe a mesa assim, sabe? Ele tem que saber que aquilo é uma cooperação dele, né? E é É, isso que eu tô falando, olha, eles aprendem com a gente, que servimos a eles, depois eles nos vê servindo aos outros, e quando sim. eles amadurecem, conforme eles vão amadurecendo e vão criando e vão chegando na fase adulta, eles já entenderam a importância do servir, a importância do É, serviço. Porque a nossa olha, vida, gente, ela é assim, é fundamental a gente saber servir as pessoas, é, né? Nós não ficarmos só com aquele hábito de sanguessuga, né? de Tudo ser tudo servido. para mim, Isso. sempre de ser servido. Então, nós não podemos fazer os nossos filhos se sentir assim também. A gente está servindo eles o tempo todo, eles precisam ter responsabilidade de também servir. E eles já vão criar esse hábito, e quando forem adultos, e servir assim, servir ONGs, instituições de É, caridade. ele fala muito, o autor fala muito que é interessante você fazer uma visita a um lar dos idosos, sabe, conversar com o idoso, porque, gente, você não precisa dar nada para estar servindo, é só o seu tempo, a sua atenção. Então, se você levar ele no lar dos idosos para conversar um pouquinho, sabe, ir onde um abrigo de crianças, conversar, passar um tempo com aquelas crianças, ele vê você dando comida para algum necessitado na rua. Lá em outubro, quando tiver, pode ser no Dia das Crianças, vamos separar um brinquedo, vamos dar para uma criança necessitada que não tem, fazer ele participar desses momentos para ele já crescer com isso. E O como que é eu acho legal, né? mais. Quando tem campanha do abrigo, como que é? Casa Abrigo? Do frio. Campanha do agasalho.
Campanha do agasalho. Campanha do agasalho também é muito legal, porque eles vão. É. É a época que Calor para quem tá. É, junta mais, né? Porque aqui que é muito calor, às vezes passa aí 6 meses, 7 meses até vir é, de novo. Aí dá aquele montante de roupa e eles sim. ficam muito contentes de saber que eles podem contribuir. É. E uma coisa assim por que que eu falo que é muito importante a questão da gente não exagerar? Quando a gente quer que os nossos filhos sejam independentes e tudo mais. O autor, ele citou um exemplo no livro que a gente achou fantástico. Ele fala que tinha pais que eles eram muito assim, eles eram muito autônomos, eles acreditavam muito nisso, da criança ser autônoma, fazer as coisas por ela mesma, e eles colocaram assim essa meta que eles iam criar os filhos deles sendo assim. E aí o que que aconteceu? Eles não, os meninos eles é que tinham que fazer tudo. Aí quando os pais foram assistir esse seminário, o pai achou um absurdo. Ele falou: não, eu não tenho que perguntar para o meu filho, eu não tenho que ficar fazendo as coisas para o meu filho. Se ele tem condições de fazer sozinho, eu não tenho que ficar ajudando ele. Aí o autor instigou, falou: olha, eu quero que você pergunte para o seu filho se ele se sente amado. Aí ele: eu não vou perguntar. Ele ficou nervoso, mas depois É. aquilo ficou na cabeça dele, aquela frase, e ele resolveu. Chegou em casa, ele foi e perguntou para o mais novo: olha, o papai vai te perguntar uma coisa, para mim é bem importante saber. Eu quero saber se você se sente amado. Você se sente amado? Aí o menino falou: claro que eu me sinto, pai. O senhor está sempre conversando comigo, mesmo o senhor sendo tão ocupado, o senhor me leva na cidade quando o senhor vai, o senhor sempre está conversando comigo aqui na fazenda. Eu me sinto muito amado. O pai ficou tão emocionado que ele esperou uma semana para ir conversar com o outro filho. Aí ele foi, criou coragem, foi conversar com o outro filho que tem 17 anos. Aí ele falou: filho, você se sente amado? Eu preciso muito saber. Aí o filho falou: pai, eu sei que o senhor me ama, mas eu não me sinto amado. Às vezes eu não sinto isso. Eu sei que o senhor ama, mas eu não sinto. Aí ele falou assim: quando você não sente? Aí ele falou assim: é porque quando eu era mais novo, quando eu tinha 10 anos, eu pedi para o senhor me ajudar num problema de álgebra. E eu sabia que o senhor podia me ajudar. E o senhor falou que sabia que eu era capaz de resolver aquilo sozinho. E se o senhor tivesse explicado para mim, teria sido muito mais simples. Então eu sabia que o senhor queria que eu fosse independente, mas eu me senti abandonado. Depois, teve uma vez que a nossa carroça atolou, eu precisei da sua ajuda para me ajudar a desatolar. Eu pedi para o fulano ir lá, o irmão, né, te chamar, e você falou para ele assim que se eu fui capaz de atolar, eu também era capaz de desatolar. A Cami Souza, deve ser Camila, né? Oi, Camila! Ela tá lá na Espanha, Camila. Então, aí Um você é beijo pra capaz de você, amor. atolar, você também é capaz de desatolar. Aí ele falou: eu me senti também negligenciada, me senti deixado de lado, eu não senti que o senhor me amava. Aí o pai ficou super emocionado e, sabe, falou que não sabia que ele se sentia daquela forma. E ele falou: filho, eu te peço uma chance. Quando você precisar de mim, mais uma vez. Ó, Vi, meu filho que mandou as carinhas sorrindo. Ele falou assim, ó. Manda um beijo Quando pra você, ele. quando você tiver mais uma oportunidade, você precisar de ajuda para mais alguma coisa, me dê essa chance de te ajudar, de recuperar isso. E aí o filho, 7 meses depois, atolou a carroça de novo, tentou tirar, não conseguiu, pediu pro irmão, o irmão correu lá, chamou o pai ajudou e foi aquela emoção, aquele abraço, aquela alegria. Deixa eu ler aqui o que o Carlão tá falando. Nessa questão de ajuda das crianças, eu, como tio das crianças de vocês, cansei de dar tarefas para os dois, tanto o Otávio quanto para o Lucas. Eles sempre me ajudam a carregar sacolas, qualquer outra coisa. Top, é isso mesmo, colocar os bichinhos para É isso trabalhar. aí, Carlão. Ó a Ela tá Camila falando, falando que ela tá amando. tá uma bênção, que bom. Que O bom, Carlão, ó, é Camila. legal ver a vontade deles em ajudar. É É, gratificante. E eles aí, são. então, gente, Vi, Gente, você quer vocês têm falar? alguma dúvida? Uhum. Vocês querem falar alguma coisa? Gente, aperta os coraçõezinhos aqui do lado, ó, bastante coraçãozinho. E encaminha para outras pessoas que têm filhos, nesse aviãozinho aqui do lado, ó. Encaminha para essas pessoas
Porque é muito importante que todas as mães ouçam isso. Gente, ser mãe é uma tarefa muito difícil. Vocês ouvem a gente falar aqui, dá a impressão que nós somos mães perfeitas, que a gente age certinho com os nossos filhos. Ô, gente, que ilusão! A gente erra todos os dias. Mas É, o que a gente exatamente. precisa ter em mente é que errar é bom. A gente erra e aí a gente percebe onde está o nosso erro e a gente faz de tudo para mudar aquilo, para melhorar. A gente lê para estar se ajustando, se transformando mesmo. É uma luta diária. É, exatamente. E uma coisa que eu quero falar também, em relação a isso que a Paula tá falando, é que nunca é tarde demais, tá, gente? Nunca é tarde demais para você reconquistar seu filho, nunca. Se você entender a linguagem de amor dele, seja sincero com ele, como esse pai fez, essa essa história, né, que ele deixa lá no livro, ele fala que são histórias que aconteceram de verdade. Ele só muda o nome dos personagens para guardar a identidade, né? Mas aquilo aconteceu de verdade. E esse filho, quando ele precisou da ajuda do pai, né? O pai tinha falado que era para, olha, filho, quando você me dá uma nova chance, e ele deu, ele falou que foi assim uma oportunidade incrível dele mostrar que ele realmente amava o filho dele. Então, os nossos filhos, eles precisam entender o que está acontecendo com a gente. E eu vou falar para vocês, gente, olha, o Dieguinho, ele tem 13 anos. E quando eu aprendi, que eu entendi muita coisa, eu sentei com ele e eu falei para ele, eu falei, filho, olha, eu tenho errado com você nisso, eu tenho errado com você nisso, só que eu quero falar para você que eu estou em fase de aprendizagem. A gente não nasce sabendo tudo, nós aprendemos as coisas no decorrer da vida, então a gente erra bastante e eu quero falar para você que eu te amo muito e que eu quero, sabe, poder recompensar, poder mostrar para você o quanto você é importante para mim, porque nós erramos, né? Longe Sim. disso achar que nós somos perfeitas ou porque a gente está passando esse conteúdo para vocês também, a gente consegue fazer tudo em dia na íntegra, né? É, Muitas vezes a gente se pega assim, nossa, gente, ó, isso é uma coisa muito importante. A gente está lendo esse livro desde o ano passado, né, Paula? Nós lemos é. esse livro o ano passado, aí nós comentamos sobre ele, fizemos um grupinho de estudo sobre ele. Quando foi esse ano, eu falei para Paula, eu falei, eu tô precisando ler aquele livro de novo, porque tem Lê de coisa. novo. Oi? Lê de novo, porque a gente sempre precisa se reciclar, lembrar muitas coisas, né? Tem coisa que vai caindo no esquecimento, porque a nossa mente, por melhor que ela Vivi, seja, peraí. Ó, parece que a sua internet tá travando. Gente, quem tá assistindo, tá travando a internet da Vivi? Dá um feedback aqui pra gente, porque pra gente saber, né? Senão a gente vai continuando parecendo que tá tudo certo e às vezes tá travando aí pra vocês. Quem tá travando, fala aqui. O livro se chama As Cinco Linguagens do Amor. Sara, tá travando a internet da Vivi? Tá tudo certo? Gente, ó, uma outra coisa que a gente acha muito importante nesse livro. Ó, Sara, e para todos que estão aqui assistindo, a Vivi, ela tá gravando esse livro lá no grupo do Telegram e ela tá gravando ele em áudio. Então, se você tá trabalhando, tá fazendo qualquer coisa, lavando uma louça, ó, ela tá falando que tá ok. Então é só pra mim, Vivi, que tá travando. tá. Se você estiver fazendo algum serviço de casa, você pode colocar o áudio e escutar, né? E tá aplicando na vida aí dos seus filhos. Você não precisa nem ficar lendo o livro. Ó, Olha, a a Jaque Jo tá fez falando uma assim. pergunta muito boa, Paula, ó. A idade para Pode ler. identificar seria quando começarem a falar? É,
o livro As Cinco Linguagens de Amor do Adolescente também. A internet da Paula caiu, então acho que era a dela que estava travando. Bom, gente, então, mas é isso que a gente gostaria de falar com vocês. A questão do atos de serviço é uma linguagem maravilhosa e o bom é que nós podemos usar ela todos os dias. Tá travando, Jaque? Tá travando, Sara? O meu também? Tá travando ainda, gente? Como que Agora eu tá? voltei. Tá tudo certo? Ah, sim, voltou. Foi a Ah, e minha? a Jó falou que travou bem na pergunta dela. Jó, a linguagem do amor da criança, geralmente nós identificamos a partir dos 5 anos de idade, tá? Isso. Antes disso, a criança fala as 5 linguagens e ela precisa das 5 linguagens. Antes dos 5 anos é a primeira infância, todas as linguagens elas são fundamentais. Então, com 5 anos, dos 5 anos para frente, é que ela já vai ter mais definido qual é a principal dela, qual é a principal Isso. linguagem de amor dela. E quando chegar na adolescência, ela muda. Ela Muda. geralmente muda. Por conta de organismo mesmo que está mudando, Os a hormônios. personalidade, É. a convivência na escola, com os amigos. Então, o autor ressalta muito isso, que E na. tem o livro dos adolescentes. Sim, então. E tem. Então, justamente por isso, ele também escreveu a versão para os adolescentes. Isso. E como a Paula estava falando, lá no Telegram tem, tá? Eu criei um canal lá, o canal Audiobook Viviane Brito. Eu tô gravando os capítulos lá para vocês poderem ouvir. Então, às vezes, quem tem dificuldade de parar para fazer uma leitura ou já está numa leitura de um outro livro, dá para você colocar no horário que estiver fazendo um afazer em Isso. casa, fazendo uma caminhada, dá para ouvir tranquilamente. A Jaque perguntou sobre disciplina, correção, como fazer, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, nas lives passadas. A correção nunca pode ser usada a linguagem da sua criança como correção. Vamos supor, se a linguagem da sua criança é atos de serviço e ela fez uma arte, fez uma coisa que te desagradou, você pode fazer assim: ó, então eu também não vou te ajudar a arrumar a sua bolsa. Eu não vou te ajudar a fazer o seu café. Você se vira, já que eu não sirvo para nada nessa casa, igual nossa mãe fazia com a gente, né? Dá Eu não aquele vou, eu não chilique. vou, eu não vou te ajudar a fazer nada, então. E aí você está usando a linguagem dela contra ela. Então você está apresentando para ela um amor condicional. Você está dizendo assim: eu só te amo se você fizer tudo certo. Se você for bom menino, se você me agradar, né? Por isso que não deve ser dessa forma. A gente precisa usar a linguagem dela a nosso favor na hora de disciplinar, né? Você continua ajudando ela mesmo assim, mas tem uma boa conversa, senta, olha, o que você fez foi errado, você vai ter o castigo, você vai ficar uma semana sem isso, porque eu te amo, você precisa aprender a respeitar quando a gente pede uma coisa. Então é por aí, é sempre por aí que a gente resolve as coisas, nunca usando a linguagem dela contra ela. Se vamos supor, a principal é de toque físico. Uma criança que a principal linguagem dela é toque físico, você nunca pode bater nela. É devastador. Ela vai sentir que você não ama ela, que você só ama ela se ela estiver te agradando. É bem complicado. Exatamente. E a questão da disciplina, ela é muito importante você sempre fazer isso com muito amor e com muito respeito. Porque se você tiver, ao mesmo tempo que você estiver corrigindo, disciplinando, você estiver respeitando, você estiver conversando, a criança vai encarar essa disciplina de outra forma. Ela vai entender que aquilo é por amor e realmente ela vai entender que ela fez algo. Agora, quando é excessivo, a própria criança ela já repudia aquilo É, e não consegue absorver o que você está passando.
E para Vivi, ela. sabe o que eu acho mais... Ah, já que perguntou como ela entrou depois, como identifica a linguagem? Você pergunta para sua criança, filho, você se sente amado? Aí ele vai falar sim ou não. Independente da resposta, você vai perguntar por quê. Aí, o que ele te responder, você já vai conseguir identificar. Mas o correto, que ele sempre coloca no livro, é que nós precisamos fazer testes. Vamos supor, ele vai te falar assim: ah, mãe, eu me sinto amado porque você sempre me beija. Então, você tem uma dica de que pode ser toque físico. Ah, mãe, você sempre fala que eu sou linda. Então, quer dizer que é palavra de afirmação. Ah, mãe, porque você sempre me ajuda com os deveres da escola, você sempre lava a minha roupa, arruma a minha bolsa, então é atos de serviço. Ah, mãe, porque você sempre compra um presente pra mim, então é presente, entendeu? Mas ele fala assim, você precisa fazer testes. Então você fica uma semana só dando beijo, abraço, nananã, e você percebe como ela tá se comportando. Se ela já não tá tão arteira, como que ela tá se comportando na escola, ver o feedback da professora, né? Aí, aí você percebe assim, ah, eu não percebi diferença. Ela continua arteira, ela continua querendo chamar atenção, não é isso. Você troca a linguagem, aí você testa lá por mais uma semana é, o tempo de qualidade. Aí você começa a tirar mais momentos para ficar com ela, né? O importante é você ficar usando uma linguagem só nessa fase de teste, para você conseguir identificar. Tá? E aí você vai receber essa resposta. Gente, quando você acertar, quando você testar a linguagem dela mesmo, vai ser um boom. Você vai perceber o comportamento dela assim na hora. Você vai falar, é essa. É, Sempre exatamente. são duas predominantes. Uma predomina mais que a outra, né, Vivi? Exatamente. Ô, Jaque, e para você aplicar com os seus filhos, cada um deles tem uma linguagem diferente. Isso. Então, mesmo que eles tenham recebido a mesma educação, o mesmo amor, eles têm personalidades diferentes. Então, assim, seria muito legal se você ouvisse o livro, se você quiser ter o livro físico, né? Mas se você quiser ouvir, como eu disse lá no Telegram, porque você vai conseguir identificar muito melhor. Tem coisas que fazem muito sentido, né, Paula? Conforme a gente vai. Ó, ela. Ela perguntou assim, ó, então se ela é agressiva, provavelmente será do toque? Não, não necessariamente. Ela pode estar agressiva porque o tanque emocional dela pode estar vazio e ela não está se sentindo amada e a forma dela chamar atenção é batendo nas outras pessoas, tá? Então, assim, Ela você pode estar precisa. agindo de forma agressiva, justamente porque o tanque está vazio. É o que nós falamos, né? A forma como a criança demonstra amor pra gente não significa que é a forma que É ela a quer. forma que ela ama. O meu filho, quando nasceu o meu menor, ele começou a ter uma atitude agressiva, gritar, fazer birra. Ele era super independente, fazia as coisas tudo sozinho, sabe? Ele queria entrar no carro, queria entrar sozinho. Tudo ele queria fazer sozinho. Quando o irmão dele nasceu, ele passou a fazer xixi na roupa de novo, cocô. Ele tá super querendo chamar atenção, fica gritando o tempo inteiro, sabe? Às vezes a gente fica até nervoso com ele, é isso que eu tô falando. E sobre isso, gente, que eu quero falar outra coisa muito importante para vocês. A resposta que a gente dá diante de um problema, diante de uma situação com a criança, ela é muito importante. Porque se a criança faz uma coisa errada e você dá a resposta errada, se você é agressivo, fica bravo demais, o que acontece? Você volta lá para o início. Então, se a criança teve aquela atitude, você percebe que ela está chamando atenção, você percebe que o tanque emocional dela está vazio, você precisa se empenhar para encher esse tanque. Então, para, respira, abaixa, conversa com essa criança, dá atenção para ela, tenta ver o que você está fazendo. Porque é o que eu tô falando, a gente não é perfeita. Eu mesma, quantas vezes eu tô aqui tentando, tô firme, não, ó, eu vou ter paciência, eu não vou perder, vou conversar. E aí, de repente, eu já dou um berro e aí eu já fico com raiva de mim. Poxa vida, eu vou voltar pro início, vou perder tudo que eu conquistei até aqui. O trabalho que eu tive para encher esse tanque, furei o tanque. Agora tá vazio de novo, vou ter todo o trabalho de novo. Por isso que a gente tem que se empenhar. Mas eu tô falando isso para vocês perceberem que a gente não é perfeito. Que todo mundo tenta e volta no início. A gente não pode desanimar, a gente tem que continuar tentando. Olha, Sim, eu tenho quatro, realmente é tão diferente de um para o outro que tenho que tentar ser uma pessoa para cada um deles. É isso mesmo.
É isso mesmo, Jaque. E o mais incrível é que se a gente estiver acertando na linguagem de amor com eles e de repente a gente der um surto, nós colocamos tudo a perder. Então é quando nós falamos sobre furar o tanque. Olha só, quantas vezes, né? Se o tempo de qualidade do nosso filho é. Oh, se a principal linguagem de amor do nosso filho, por exemplo, é tempo de qualidade, vamos supor que você planeja e prepara um momento só com ele. Essa é a maior questão. Se a principal linguagem de amor do nosso filho for tempo de qualidade, nós precisamos separar um tempo para estar só com ele. Mesmo no caso Tendo dele ter 4. vários irmãos. Uhum. Oi? Mesmo tendo 4. Mesmo tendo 4. E o livro, ele fala também sobre uma mãe que ela criou 10 filhos, gente, ela criou 10. E aí ela tirava toda semana, ela, não lembro se era toda semana. Ela Eu sei levava que um para comer fora, né? Era isso, isso? isso, é esse caso mesmo. Gente, é incrível, porque, olha só, eles eram em 10, então eles já tinham eles já tinham essa consciência de que era uma mãe para 10 filhos, mas como ela fazia questão de estar com eles de forma individual, é, dando exclusiva atenção, eles se sentiam muito amados e todos eles que cresceram, eu não vou saber falar para vocês, mas olha, um virou poeta, o outro É. artista, a mulher naquela época, né, era bem lá antigamente mesmo, a mulher tinha pouco espaço no mercado de trabalho, uma das filhas dela virou professora. Então, Uhum. ela fala que por que, que a gente está falando sobre isso? Porque é na fase adulta que manifesta se ele não se sentiu amado na infância. É É, por isso que a gente fala que ainda dá tempo de dá. resgatar, porque mesmo na adolescência dá tempo de resgatar. Então não se incomode no sentido de, nossa, mas meu filho já está com tantos anos, a minha filha já está com tantos anos. Gente, nunca é tarde, desde que haja É. uma conversa sincera. Então senta, conversa com sinceridade, fala, olha, filho, eu tenho aprendido muitas coisas, eu tenho acesso agora a conteúdos que quando eu tive você eu não tinha. Então eu quero reparar, eu quero que nossa amizade agora seja uma amizade estabelecida. A live não é só É, para mim, mas gente, tem que ler o livro para ensinar a linguagem da mãe da primeiro, mãe primeiro. socorro. É verdade. Ô, Vivi, uma coisa que eu acho. Ah, pode falar. Então, a questão de você reparar o erro nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Senta, conversa e dê abertura. Gente, pelo amor de Deus, isso é o mais importante de tudo. O mais importante de você identificar a linguagem, o mais importante de tudo é a criança ter abertura para conversar com você. Eu ouço muitas coisas assim dos meus filhos que eu percebo que eles só falaram aquilo por conta de um ambiente, por conta de uma abertura que eles sentiram para tocar naquele assunto. Sabe, eles não vieram contar algo para mim de forma proposital. Eles falando de outras coisas, entraram num Soltou. assunto e soltou. Eu sempre comento com meu marido, eu falo, amor, você percebeu tal coisa que ele falou? Gente, esteja atenta, esteja É. atenta. E aí ele fala, amor, se não tivesse tido essa liberdade, eles não teriam falado, Outra sabe? coisa também, essa disso aí, a gente fala, a gente fica assim, quando é criança, fala amor, fala mamãe, fala papai, fala. E aí, quando ele começa a falar, a gente fala, cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca. E Nossa, tá aí a gente reclama, depois quando eles são adolescentes, que eles não falam nada. Eles não falam nada, eles se fecham. Mas você que mandou, você que mandou. Tudo que você faz aqui na infância reflete lá. Por isso que a gente tem que ficar nessa busca incessante, gente, tentando acertar. O objetivo aqui, gente, da gente aprender essa linguagem de hoje é tornar os nossos filhos independentes, mais maduros e aptos para o serviço de servir. O autor citou um caso que eles, toda sexta-feira, eles tinham a igreja lá, os jovens, o pessoal que estudava, e eles marcavam de toda sexta-feira esses jovens irem na casa deles, eles falavam um pouco ali da palavra de Deus com esses jovens.
Na nossa igreja a gente tem a célula, né, que ajuda muito. E depois disso, falava um pouco da palavra de Deus, eles ficavam jogando conversa fora, ficavam por ali os jovens, né, esses alunos. E os filhos deles ficavam para lá e para cá, servindo, porque servia lanche, né? Então busca o lanche, busca um suco, tal. E depois ele percebia os filhos dele ou dormindo no colo de um, ou numa conversa animada com outro aluno. E ele fala que isso, além de ter colocado no coração dos filhos deles esse sentimento de servir, porque a criança, como ela é egoísta, ela precisa também saber servir sem receber nada em troca, né? Também ajudou os filhos dele na profissão que eles escolheram. A filha dele mesma, ela escolheu medicina por causa da conversa que ela teve com um dos alunos que ficava na casa deles. Então, gente, ele falou que ele fazia serviço comunitário, eles saíam aos sábados para varrer a rua da cidade ali, do bairro, sabe? E os filhos estavam sempre participando desses momentos. E isso tornou os filhos deles adultos super generosos, super dispostos a servir o próximo. Então, essa Exatamente. linguagem, ela é fantástica. É mesmo, gente. E ó, nós vamos ter que encerrar porque vai dar 1 hora que nós estamos aqui na live e se a gente continuar, vai Ela vai cair. cair. Ela vai cair. A live no Instagram é só 1 hora, né? E então, assim, eu quero falar para vocês que está sendo um prazer enorme para a gente estar compartilhando tudo isso com vocês. Nós vamos Amanhã? deixar as dicas, né, Paula, lá no feed. Isso. Gente, tem umas dicas. Ô, Vivi, deixa eu falar algumas rapidinho. Umas Fala, duas? amor. Aham, Duas fala. ou três? Gente, eu vou falar para vocês algumas dicas aqui se a principal linguagem do seu filho for atos de serviço. Ó, ajude o seu filho a treinar para jogar no time dele. Seja lançando bola, praticando arremesso, né? Se for basquete, se for futebol, treine com ele, ajude ele. Gente, a minha linguagem é atos de serviço por hoje, por isso que hoje eu acho que eu falei sem parar, Ai, foi né, Vivi? maravilhoso. Porque a minha linguagem é essa, gente. Eu amo que me ajude a fazer as coisas. Olha, aqui tá falando, ajude seu filho a estudar com cartões de memorização. Então, ele está estudando um tema. Se interesse, gente. Faz uma chamadinha oral para ver se ele está sabendo. Ele vai se sentir muito amado se você fizer isso por ele. Em vez de apenas ordenar que ele vá dormir, conduza ele até o quarto, coloque ele embaixo da coberta, esteja presente nesse momento para ele sentir sua companhia. Tá? Então tá aí as 3, mas nós vamos colocar todas essas dicas para vocês lá no feed. E, gente, a gente depende bastante do engajamento de vocês comentarem as nossas coisas, porque a gente quer que mais pessoas sejam alcançadas. Então, se a gente colocar lá no feed a foto, vão lá, comenta lá, porque aí a nossa publicação ela é vista por mais pessoas. E aí amanhã, na nossa live das 18, a gente vai ter mais gente aqui assistindo junto com a gente. Tá? Então, Exatamente. vamos fazer um print? Caminha, né? Vamos fazer um print. Vamos? E aí, encaminha para mais pessoas nesse aviãozinho aqui, se vocês puderem. Que amanhã, às 6 horas, nós estamos aqui de novo e nós vamos falar sobre palavras de afirmação. É isso aí, gente. Palavra de afirmação também é um tema que rende bastante. Então, convida, né, as pessoas que você sabe que está precisando de instrução nesse assunto. Não deixa de compartilhar com eles tudo isso que nós temos aprendido aqui, porque nós não podemos sofrer de obesidade cerebral. Então, nós aprendemos muitas coisas e nós não podemos guardar só pra gente. A gente precisa transbordar na vida das pessoas, tá? Conta pra alguém. E isso que nós estamos fazendo aqui nessa live é com esse intuito. É com o interesse de abençoar a sua vida com esse conteúdo que tem abençoado tanto a nossa, tá? Nós não estamos aqui para vender seminário, nós não estamos sendo patrocinados pela editora do livro. Não, o Gary Chapman nem sonha que a gente existe. Nem sonha. Tá tendo sim, todos os dias. Tá tendo todos os dias. Nós falamos na primeira live, nós falamos sobre toque físico e tempo de qualidade. Só que... Foi tempo de qualidade? Foi, né? Só que assim, a primeira, como foi a primeira live que a gente fez, a gente achou que ficou um pouco tumultuada. Então,
Se a Vivi concordar, Vivi, a gente poderia fazer de novo sobre um dia só sobre toque físico para aprofundar mais, e no outro E dia sobre tempo de qualidade para aprofundar mais. Agora a gente já está mais habituado aqui com o esquema da live. gente, a nossa primeira live, a nossa primeira live foi realmente a minha primeira live, a primeira que nós fizemos juntas também, né, Paula? A Paula já Então, mas tinha ó, feito nós só vamos fazer se vocês forem lá comentar lá no feed, na foto que a gente vai postar lá. Vocês vão lá comentar o que vocês mais gostaram dessa live, tá? isso. E foi nessa live que nós percebemos como que o conteúdo era rico e não dava para a gente fazer só nenhuma live. Então, por isso que na É, primeira nós conseguimos abordar só dois assuntos, que foi toque físico e sim, tempo de qualidade. é, Então, nós podemos falar sobre ele de forma específica nos dias seguintes. Então, amanhã nós vamos isso, falar sobre palavras de afirmação, e aí, se isso. vocês pedirem e se tiver um bom engajamento lá, nós podemos fazer depois toque físico mais específico e tempo de qualidade mais específico, como nós fizemos ontem e hoje. Tá bom, Isso. gente? Um Um beijo no beijo. coração de vocês. É Obrigada, maravilhoso estar gente. com vocês. Isso é muito enriquecedor pra gente. Tá Sim. bom? Fiquem com Deus, Tchau. gente. Bye, bye. Amém.